Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Alpha Trader. Cara, você que está chegando agora no canal, foi lançado dois vídeos falando a respeito de que todo operacional ele funciona com um determinado, com uma determinada análise, com determinado cuidado e observação e estudo com relação ao gráfico. O seu operacional, seja ele qual for, ele vai funcionar. Então eu tenho o vídeo parte 1, parte 2, também soltei agora no canal um vídeo explicando um pouco a realidade sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de opções binárias, e também falei algumas coisinhas a qual vocês devam se atentar aí. Então dá lá uma conferida. Também peço que você esteja aí compartilhando, dando seu like, se inscrevendo no canal. Galera, tem muita gente que visualiza os vídeos, porém não dá like, nem negativo nem positivo. Mas estejam aí dando like, isso motiva a gente a estar continuando. Todo o início de quem está começando ele é muito difícil, mas vocês estejam ajudando aí, somando, que vocês terão bastante retorno, né? Eu jamais vou cobrar nada de vocês, né? Pretendo fazer uma mentoria grátis aí, para você estar aprendendo com a gente aqui. E não vou cobrar um centavo de vocês. Só que eu peço de vocês é essa interação, né? Esse feedback de vocês através do like, através de comentários. E é isso aí. A gente vai estar falando hoje a respeito de algumas análises com relação ao gráfico. Para quem opera aí o vela-vela, um gráfico lateralizado, com velas não muito grandes, ele é um gráfico perfeito. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas hoje com relação a nanolote. Outra coisa também que eu queria falar para vocês, cara, eu vou sempre bater nessa tecla até vocês se tornarem consistentes. Analisem o formato dos candles, analise a posição dos pavis. O gráfico, gente, ele vai contar uma história, ele vai conversar com você. Você só precisa observar, se atentar ao que ele vai dizer. Então vamos lá, eu quero que vocês observem uma coisa. E eu já vou explicar a vocês com contexto, porque muitas das vezes o pessoal explica um setup isolado e não te fala o contexto. Sem contexto não tem como você de alguma forma aplicar, porque até setups funcionam, mas você precisa entender o que está acontecendo no gráfico. Então vamos lá, eu quero passar para vocês primeiro a questão de um nanolote, né? Como que a gente opera um nanolote? Cara, é muito assertivo essa operação de nanolote. Tu tem aqui um nanolote de venda, um nanolote vendedor. Toda vez que você tiver um nanolote, seja ele de compra ou de venda, e deixa eu pegar um nanolote bem aqui de compra também para ficar interessante pra gente. Eu tenho um de venda, né? E eu vou ter um de compra bem aqui. Tem um de compra bem aqui. Nanolote de compra. Tudo pertinho do outro para ficar legal. Ó, toda vez que você tiver um nanolote de compra ou de venda, né? Tá aqui o de compra, tá aqui o de venda. Toda vez que você tiver um nanolote de compra ou de venda, você observa o próximo candle. O que ele vai fazer? Se ele terminar dentro dos pavis ou dentro da região desse nanolote, você vai efetuar uma compra ou uma venda. Entenderam? Se esse nanolote aqui de compra ele abriu e ele não conseguiu romper o pavio superior, que no caso aqui nós temos um nanolote de venda, né? Se esse nanolote de compra ele não consegue romper nem a abertura, que no caso aqui foi a abertura, e nem o pavio de defesa desse nanolote de venda, você vai ter compra. Entendeu? Você tem um nanolote de venda, a compra ela vem, abre, tenta romper esse nanolote de venda e não consegue. Ela para aqui, na abertura desse nanolote. E o próximo candle, você vai aguardar ele tocar ou no pavio da abertura da compra aqui, de defesa, ou se ele for lá em cima, melhor ainda. Aqui será a sua taxa de entrada. Ou aqui,
ou aqui no pavio. Eu sempre gosto de orientar vocês a pegarem um pouco mais acima, porque corre o risco do preço terminar fechado aqui. E aí, se você pega um pouco mais acima, você consegue ter uma margem melhor. Entenderam? Já com o nanolote de compra, funciona da mesma forma. Tu tem o nanolote de compra, abriu o nanolote de compra, em seguida vem a venda. Perceba que o nanolote de venda ele não consegue romper com o pavio nem a abertura e nem o pavio de mínima do nanolote de compra. Então você aguarda o próximo candle nascer, tocar no pavio e você pega uma compra. Entendeu? O movimento ele vai ser esse movimento aqui, ó. De baixa tu tem e ela desce. De alta tu tem esse movimento e ela sobe. Gente, o mercado ele vai funcionar sempre desse formato de ondas e ondas e esse é o formato do gráfico. Entendeu? Esse é o formato do gráfico. Agora, como que a gente vai deixar isso mais assertivo? Como que a gente vai deixar isso mais assertivo? Porque em alguns casos não funciona, né? Mas como a gente vai deixar isso mais assertivo? Vamos lá. Tu tem um nanolote de venda aqui, né, nessa região. Tem um nanolote de venda. A compra vem, abre aqui na sua abertura e ela testa o pavio de defesa aqui e depois ela sobe. Beleza. Como que eu vou saber como que eu vou filtrar isso aí? Você vai olhar, primeiramente, eu vou escrever aqui que fica melhor para vocês. Primeiro, eu vou identificar o volume que essa vela está chegando, o volume dessa vela com relação à vela anterior, né? Essa vela de compra aqui, ela é maior que a vela de venda? Não, ela é uma vela mais fraca, certo? Beleza, já tenho essa informação. A próxima informação que eu vou ter vou ficar atento 2 pavios, né? Pavios. Os pavios, eles estão, deixa eu mudar aqui. Os pavios, eles estão ascendentes ou descendentes, né? No caso aqui, se tratando de uma vela de compra, os pavios estão ascendentes ou descendentes, ou seja, ele está fazendo uma pressão de alta ou ele está fazendo uma pressão de baixa. No caso aqui, a gente pode ver que ele está fazendo uma pressão de baixa. Então, observe o volume. Se o candle é maior que o candle anterior ou menor, ele tem que ser menor. E observe os pavios, se ele está acima ou abaixo, se ele está fazendo pressão para subir ou para descer, no nosso caso aqui. Beleza. E o terceiro ponto que a gente vai observar, vamos lá. O terceiro ponto que a gente vai observar é a força. É a força deste candle. Como assim que a gente vai observar a força? Através dos rompimentos. Ele rompeu a abertura? Não. Então, nós já temos um ponto. Ele rompeu o pavio? Não. O ponto principal é que esse candle aqui, ele não pode romper com o corpo esse aqui. E o pavio também desse aqui, ele não pode ultrapassar esse pavio aqui e terminar assim um pavio alto. Ele não pode. Ele tem que terminar dessa forma aí que ele terminou. Então, você identifica o volume, você identifica o pavios e você identifica a força. Ó, o volume é menor que o candle anterior, o pavio está de descida, né? Fazendo pressão de baixa. Você pode perceber que está fazendo pressão de baixa. E terceiro, tem força? Não tem força, não conseguiu romper a abertura. Beleza? E um ponto muito importante também é você identificar em que região isso está acontecendo. Se você olhar para trás, você vai ver que tem uma vela de força aqui. Foi uma vela que rompeu um nanolote, rompeu um lote lá atrás e ainda rompeu uma dupla posição. É uma vela de força. Está dentro de uma vela de força. Está mais ou menos nos 60% de uma vela de força.
Então em 60% e 50% de velas de força, normalmente é onde acontece retrações, é onde acontece reversões. Nos 50% é onde o preço faz pullback, 50% a 60%, que são as linhas de Fibonacci. Então, se tu pega esse movimento aqui todinho, isso aqui vai dar 50%. Então ela já está numa região que é para reverter. E tu pega esse preço aqui e olha esse nanolote e tu percebe isso. Então tu vai de venda no próximo. Seguindo adiante aqui, que foi o que a gente falou, tu tem aqui o que? Tem um nanolote de venda, de compra. Aqui tem um nanolote de compra. Desse nanolote de compra nasce um de venda. O de venda ele vem, toca na abertura, não rompe, termina com pouco volume, menos volume que o anterior, entendeu? Apesar de não fazer uma pressão de baixa, de alta, perdão, mas ele tem todas essas características. E detalhe, não chegou nos 50% da vela de força ainda. Tá dentro de uma região de reversão, que se tu pegar aqui, ó, reversão, 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 então é uma região forte de defesa. Olha, a região de primeiro registro aqui, ó. Oh, meu Deus. Região de primeiro registro. Tem um pavio aqui de defesa e o preço toda vez que encosta aqui, toda vez que ele encosta, ele retrai. Então ele bateu aqui e já fez a sua retração. O próximo ponto que ele vai fazer aqui é buscar os 50% dessa pernada aqui, no caso é essa vela aqui, para buscar os 50% para poder reverter. É tão tal que ele reverteu, nos 50%, não reverteu? Então voltando para cá para o nosso nanolote. Temos um nanolote, temos uma vela de cor contrária e temos a vela que vai ser a nossa operação. Então a gente olha para cá e vê. Tem força? Aliás, primeiro, o volume é menor que o candle anterior? É menor. Beleza, já tem um ponto. Os pavis, como é que estão os pavis? Tu pode olhar que na parte de baixo aqui está ascendente. Por mais que esse aqui não tenha ficado também para indicar a alta, que foi uma pressão de alta, por mais que ele não tenha feito essa pressão de alta, mas tu tem um pavio, ó, ascendente. Beleza. Os pavis, como é que tá? Tá ok. E a força, tá tendo força? Não, ela não tem força. Ou seja, os vendedores não têm força. Se eles não têm força, logo tu vai aguardar o preço tocar na tua região aqui, né? Ou nesse pavio e vai efetuar a tua compra. Viu? Perfeito. Dois exemplozinhos, ó, que dá para mudar bastante o operacional de vocês. Entendeu? Então vocês fiquem atentos a isso, porque isso vai dar dinheiro demais para vocês. Observem aqui, ó, novamente a mesma coisa, gente, ó, a mesma coisa. Aqui nesse caso ele não é tão interessante porque ele não chegou a tocar aqui. Ele não chegou a tocar nessa defesa, nessa região de defesa. Porém tem um pulo do gato aqui, algo interessante, que todo candle, todo candle, ele vai ter defesa nos seus 50%. Porque é uma região de pullback. Entendeu? Então se ele tem defesa nos seus 50% e esse candle não passou com o corpo esses 50%, e tu olha os pavios ascendentes, menos volume que a vela anterior, força não tem porque não rompeu, não teve rompimento, então tu taca a compra. Aguarda chegar, ó, taca a compra. Cara, isso é um ouro para vocês. Entendeu? Então pratiquem isso, observem no gráfico, vá procurando o que dá certo e o que não dá certo. Vão ficando de olho. Ó, aqui já houve um rompimento do corpo. Entendeu? Mas aqui, se eu tivesse aguardado ele tocar aqui assim, ó, provavelmente aí vai dar compra. Guardado ele tocar aqui, ó. O limite é onde é? O limite é que eu falei para vocês é sempre um pouquinho depois do pavio. Porque aí você tem compra. Só que eu quero mostrar uma outra coisa que vai ser interessante para vocês bem também. Para mostrar algo que vai ser interessante. Vocês já vão usar como filtro e observar. Olha só, beleza, tinha dado loss, teria dado loss. Então vamos entender por que teria dado loss. Tem gente até que diz assim, eu não gosto de entender por que o pessoal tem resposta para tudo. Deu loss, tem resposta. Não, não é isso. Vamos observar aqui algo interessante. Só isso aqui, gente, ó. Esse gap aqui que deu, ela fecha essa vela anterior. Então essa vela ela terminou fechada.
Se ela está fechada, ela não tem interesse em comprador. Se ela não tem interesse em comprador, o preço naturalmente ele já vai descer, porque a venda ela pede, a compra ela pede o interesse na alta. Então, só por isso ele já vai descer, ele já tem tendência a descer. E tu olha, esse pavio aqui, ele rompeu a abertura desse candle. Ele rompeu a abertura e olha o tamanho desse volume. Esse volume comprador aí. Entendeu? Então tem muito pavio, esse preço ele tem de vir buscar. Tem outro pavio aqui que é um pavio de alvo, inclusive essa vela que ela já vai tentar reverter. Ela não deu certo, mostrando muita força de venda, entendeu? Então vocês ficam atentos a isso, né? Fiquem atentos a isso. Aquela já sai aqui também de uma, ela sai de uma lateralização onde ela estava e ela vem com uma vela muito forte de compra. E essa vela aqui, ela rompe os 50% dessa daqui também, ó. 50% seria mais aqui, né? Ela rompe 50% também. Então tem fechamento, rompimento de 50% e ainda tem um pavio de alvo aqui embaixo. Entendeu? Então analisem, vão pegando isso, vão estudando, vão colocando um no outro e vão vendo como é que vocês vão fazer, como é que vocês vão agir de determinadas formas. Porque isso é que vai colocar dinheiro no bolso de vocês. Vocês precisam observar isso e estudar bastante. Entendeu? Não é o padrão por si só. É o contexto e o estudo que vocês vão ter a respeito disso. Então estudem, não tenham preguiça, gente. Você só é bom naquilo que você faz várias e várias vezes. Pratique isso até que seja impossível errar. Entendeu? Pratique o máximo até que seja impossível você errar. Quando você fechar os olhos, você vê o gráfico subindo e descendo. Isso aqui é o indicador de que você está estudando. Então é isso, galera. Fica aqui esse vídeo.